Nem todos percebem, mas há aqueles que carregam algo diferente dentro de si. Eles não seguem o mesmo caminho que os outros, não se conformam com a norma e, de alguma forma, parecem destinados a algo maior. Essas pessoas possuem marcas invisíveis que as distinguem do resto do mundo. Não são cicatrizes, tatuagens ou sinais físicos, mas sim características profundas entrelaçadas em seu ser. Você já se sentiu diferente dos outros? Como se houvesse algo especial em você que ninguém mais consegue ver. Então, fique até o final, porque hoje vamos revelar os 7 sinais invisíveis que indicam se você é um dos escolhidos. Desde os tempos mais antigos, há registros de indivíduos que se destacam. Eles não foram escolhidos por acaso, mas por um chamado que transcende a lógica. Enquanto a maioria das pessoas segue um caminho pré-definido, os escolhidos têm uma jornada própria, um propósito que parece traçado antes mesmo de nascerem. Mas como saber se você faz parte desse grupo especial? Quais são os sinais que diferenciam os escolhidos dos demais? Se ao longo da sua vida você já sentiu que era diferente, que via o mundo de uma forma que ninguém mais parecia entender, talvez você carregue um desses sinais. E hoje vamos revelar cada um deles. Mas antes, se você ainda não está inscrito no canal, aproveite agora para se inscrever e ativar as notificações. Assim você não perde nenhum conteúdo como esse, que pode te ajudar a entender mais sobre sua própria jornada. Agora, vamos direto ao ponto. O primeiro sinal invisível dos escolhidos é o impacto que eles causam em pessoas tóxicas. Se você já percebeu que certas pessoas parecem desconfortáveis perto de você, mesmo sem motivo aparente, isso pode ser um indicativo. Os escolhidos carregam uma energia que expõe verdades ocultas, e isso incomoda aqueles que vivem na mentira, na falsidade e na manipulação. Você já teve a sensação de que algumas pessoas simplesmente te evitam sem razão? Ou já percebeu que indivíduos mal intencionados se sentem desconfortáveis ao seu redor? Isso não é coincidência. Sua essência pode estar colidindo com aquilo que eles tentam esconder. Pessoas manipuladoras, invejosas ou com segundas intenções frequentemente reagem mal à presença dos escolhidos. Algumas tentam atacá-los com palavras, outras simplesmente se afastam sem explicação. Mas longe de ser uma maldição, isso é, na verdade, uma bênção disfarçada, pois significa que sua energia é forte e que seu propósito é real. Então, se você já percebeu que certas pessoas se afastam de você sem motivo, veja isso não como uma perda, mas como um sinal de que você está em um caminho diferente do resto. O segundo sinal invisível dos escolhidos é a capacidade de perceber coisas antes que aconteçam. Não se trata de magia ou poderes sobrenaturais, mas de uma sensibilidade aguçada para captar detalhes que passam despercebidos pelos outros. Às vezes, é um pressentimento de que algo ruim está para acontecer. Outras vezes, são sonhos que parecem carregar mensagens ocultas. Você já teve aquela sensação inexplicável de que algo estava prestes a dar errado e pouco depois viu isso se confirmar? Os escolhidos possuem uma intuição poderosa, como se uma força invisível os guiasse. Eles podem não entender como, mas simplesmente sabem quando algo está prestes a acontecer. E embora essa habilidade possa parecer assustadora às vezes, ela também é uma forma de proteção. É como se o universo estivesse sempre enviando sinais para mantê-los no caminho certo. Se você já teve momentos em que soube de algo antes que acontecesse, preste atenção, pois este pode ser um dos sinais de que você faz parte desse grupo seleto. Agora, vamos ao terceiro sinal invisível. Os escolhidos frequentemente são alvos de inveja e críticas sem motivo. Eles não buscam confusão, mas os conflitos parecem encontrá-los. Mesmo sem fazer nada de errado, sem provocar ninguém, eles acabam sendo alvo de ataques gratuitos.
Você já sentiu que algumas pessoas te tratam como uma ameaça, mesmo sem você ter feito nada contra elas? Isso acontece porque sua energia é diferente. Os escolhidos irradiam algo especial, e isso incomoda aqueles que vivem na mediocridade. A inveja não vem apenas do que eles têm, mas do que eles são. Sua autenticidade, sua maneira de ver a vida, sua busca por algo maior, tudo isso desperta sentimentos negativos em algumas pessoas. Mas, ao invés de se abater com isso, os escolhidos aprendem a ver essa rejeição como um sinal de que estão no caminho certo. Afinal, quando você incomoda aqueles que vivem na mentira, isso significa que você está vivendo sua verdade. O quarto sinal invisível dos escolhidos é um sentimento persistente de não pertencimento. Mesmo cercados por pessoas, eles frequentemente se sentem deslocados. Desde a infância, perceberam que suas ideias, suas formas de ver o mundo, simplesmente não se encaixavam com as dos outros. Enquanto a maioria se contenta com o superficial, os escolhidos sempre buscaram algo mais profundo. Você já sentiu que, não importa onde esteja, há algo em você que te faz diferente? Como se você não conseguisse se encaixar completamente em nenhum grupo. Isso não significa que há algo errado com você. Pelo contrário, é um indicativo de que você tem um propósito maior. Com o tempo, os escolhidos aprendem a aceitar essa diferença e, ao invés de tentar se encaixar em qualquer lugar, começam a atrair as pessoas certas, aquelas que vibram na mesma frequência que eles. Agora, vamos ao quinto sinal, a reação de crianças e animais. Você já percebeu que bebês olham fixamente para você, como se te reconhecessem de alguma forma? Ou que animais parecem se aproximar sem medo, buscando sua companhia? Isso acontece porque os escolhidos emanam uma energia única, algo puro e verdadeiro, que apenas os seres mais inocentes conseguem perceber. Enquanto algumas pessoas podem sentir desconforto na presença de um escolhido, crianças e animais reagem de forma oposta. Eles se sentem atraídos, protegidos, seguros. É comum que bebês sorriam para os escolhidos sem motivo, ou que cães e gatos os sigam sem explicação. Isso não é coincidência. É mais um sinal de que há algo especial dentro deles. O sexto sinal invisível dos escolhidos é a maneira como Deus fala com eles. Nem sempre as respostas vêm de forma direta, mas aqueles que prestam atenção percebem que há mensagens ao longo do caminho. Muitas vezes, elas aparecem em sonhos, que parecem mais do que simples imagens aleatórias. Outras vezes, são sinais no dia a dia, padrões de números, frases que surgem no momento certo, encontros inesperados que mudam tudo. No início, os escolhidos podem duvidar desses sinais. Acham que são coincidências, que estão imaginando coisas. Mas, com o tempo, percebem que há algo maior guiando sua jornada. Deus sempre falou com as pessoas de diferentes formas. O problema é que nem todos estão prontos para ouvir. Mas os escolhidos, de alguma forma, sempre acabam entendendo a mensagem. Agora que revelamos 6 sinais, falta apenas um, e ele pode ser o mais importante de todos. O sétimo e último sinal invisível dos escolhidos é o poder que suas orações possuem. Não se trata apenas de palavras ditas ao acaso, mas de uma conexão profunda com algo maior. Quando um escolhido ora, as coisas ao seu redor mudam. Não é uma questão de coincidência. É como se suas palavras possuíssem um peso especial no universo. Ao longo da vida, os escolhidos experimentam momentos em que, contra toda lógica, suas orações foram atendidas. Situações que pareciam impossíveis de serem resolvidas, de repente, se transformam. Portas que estavam fechadas se abrem inesperadamente. O que antes parecia um obstáculo intransponível simplesmente desaparece. Isso não significa que a vida dos escolhidos seja fácil. Pelo contrário, eles enfrentam mais desafios do que a maioria. No entanto, quando se veem diante de dificuldades e clamam por ajuda, suas preces parecem alcançar uma força que move o que antes era inamovível.
Além disso, os escolhidos não oram apenas por si mesmos. Eles sentem um forte chamado para interceder pelos outros. Quantas vezes já tiveram o impulso de rezar por alguém sem motivo aparente, apenas para depois descobrir que essa pessoa estava enfrentando uma grande batalha? Ou perceberam que depois de suas orações, mudanças aconteceram na vida dessa pessoa? Isso não acontece por acaso. Os escolhidos desempenham um papel crucial no equilíbrio das forças invisíveis que regem o mundo. Eles não foram chamados apenas para viver suas próprias jornadas, mas também para ajudar os outros a encontrarem o caminho certo. Agora que todos os 7 sinais foram revelados, é hora de refletir. Você se identificou com algum deles? Alguma dessas marcas invisíveis ressoa com sua experiência de vida? Se sim, há uma grande chance de que você seja um dos escolhidos. Mas ser escolhido não significa ter uma vida sem dificuldades. Muito pelo contrário. Muitas vezes significa carregar um fardo que os outros não compreendem. Os escolhidos enfrentam mais rejeição, mais desafios e mais provações do que a maioria. Mas tudo isso acontece porque tem um propósito maior. Desde cedo, os escolhidos percebem que sua jornada não é como a dos outros. Eles sentem que não pertencem a lugar nenhum, que veem o mundo de maneira diferente. Isso pode trazer solidão, dúvidas e até mesmo a sensação de estar perdido. Mas com o tempo, eles começam a entender que essa diferença é, na verdade, sua maior força. As dificuldades que enfrentam não são castigos, mas testes. Cada obstáculo, cada momento de rejeição, cada ataque gratuito é uma forma de prepará-los para o que está por vir. O mundo precisa dos escolhidos. São eles que trazem mudanças, que desafiam sistemas, que enxergam além do que está diante de seus olhos. Os escolhidos costumam sentir um chamado interno. Algo dentro deles diz que estão destinados a algo maior, mesmo que ainda não saibam exatamente o que. Esse chamado pode se manifestar de várias maneiras. Um desejo insaciável de buscar conhecimento, uma inquietação constante, um impulso para mudar as coisas ao seu redor. Se você já sentiu que nasceu para algo diferente, que sua jornada não se encaixa nos moldes tradicionais, preste atenção. Esse sentimento não é por acaso. Os escolhidos não foram feitos para seguir o fluxo. Eles foram feitos para desafiar, transformar e guiar. E isso nos leva a outro ponto importante. Os escolhidos nunca estão verdadeiramente sozinhos. Embora muitas vezes se sintam isolados, eles acabam atraindo para si outras pessoas que compartilham da mesma energia. Com o tempo, encontram aqueles que vibram na mesma frequência, formando laços profundos e significativos. Mas até esse momento chegar, os escolhidos podem passar por períodos de grande solidão. Isso faz parte do processo. O isolamento não é um castigo, mas um período de crescimento. É quando estão sozinhos que descobrem sua verdadeira essência, fortalecem sua fé e se preparam para o que está por vir. Outro aspecto essencial dos escolhidos é sua capacidade de se recuperar. Mesmo diante de quedas, eles sempre encontram forças para se reerguer. Quantas vezes já sentiram que estavam no fundo do poço apenas para, de alguma forma, se levantarem mais fortes do que antes? Isso acontece porque os escolhidos têm uma resiliência em comum. Eles aprendem com seus erros, crescem com seus desafios e encontram significado até mesmo nas situações mais difíceis. Eles sabem que cada dor, cada obstáculo, cada rejeição tem um propósito. Nada é em vão. Os escolhidos também têm um senso de justiça aguçado. Eles não conseguem ignorar o que está errado ao seu redor. Sentem necessidade de lutar pelo que é certo, mesmo quando isso os coloca em situações difíceis. Muitas vezes, isso os faz entrar em conflito com aqueles que preferem manter o status quo.
Mas os escolhidos não foram feitos para aceitar passivamente o mundo como ele é. Eles foram feitos para transformá-lo. Se você já sentiu que sua vida é marcada por desafios, que sua intuição sempre te guiou, que você atrai e repele pessoas de maneira inexplicável, então talvez você seja um dos escolhidos. Mas ser um escolhido não é sobre ser melhor do que os outros. Não é um título de superioridade, é uma responsabilidade. Os escolhidos carregam a missão de iluminar, de guiar, de ser uma força positiva no mundo. Isso significa que não podem se deixar abalar pelos obstáculos. Significa que precisam continuar, mesmo quando tudo parece difícil. Significa que devem confiar no caminho que foi traçado para eles, mesmo que ainda não consigam enxergar o destino final. Agora, olhe para dentro de si mesmo. Quantos desses sinais você possui? Você já sentiu que sua presença afeta as pessoas de maneiras inexplicáveis? Já percebeu que sua intuição é mais forte do que a da maioria? Já viu suas orações mudarem situações ao seu redor? Se sim, então você já sabe a resposta. Você pode ser um dos escolhidos. Se esse vídeo ressoou com você, compartilhe nos comentários e escreva: "Eu sou um escolhido". Queremos saber quantos de vocês se identificam com essa mensagem. E lembre-se, sua jornada está apenas começando. O melhor ainda está por vir. Se você chegou até aqui, isso significa que essa mensagem tocou algo dentro de você. Nada acontece por acaso. Agora que conhece os 7 sinais dos escolhidos, use esse conhecimento para compreender melhor sua própria jornada. Se inscreva no canal para mais conteúdos como este e ative as notificações para não perder nenhum vídeo. E lembre-se, se você se identificou com esses sinais, confie no caminho que está trilhando. Sua missão é maior do que imagina. Nos vemos no próximo vídeo.